podcast tricolor falando de São Paulo Futebol Clube. Galera, domingo à tarde. Era para ser um domingo, né, que a gente estaria feliz, comemorando. Quem viu meu último vídeo ali, o pessoal que tá seguindo aí o canal, que eu tô começando agora com esse canal, viu que eu comprei a ideia, né, assumi uma empolgação, que eu tinha, né, já dito para mim mesmo que eu ia ter um pé no chão em relação ao São Paulo, né, só que se criou uma expectativa em relação a esse jogo, essa final da Sul-Americana contra o Del Valle, e a possibilidade do São Paulo, né, voltar a ser campeão no torneio continental 10 anos depois, e toda a questão, as questões envolvidas, né, só que não foi assim, né, infelizmente os jogadores sentiram demais o peso, e o São Paulo não está preparado para grandes jogos ainda, a gente viu isso de forma comprovada nos 3 grandes jogos decisivos que o São Paulo teve nessa temporada, né, que foi a decisão do Campeonato Paulista, quando o São Paulo tinha uma vantagem de 2 gols, ganhou de 3-1 do Palmeiras no Morumbi, numa festa linda do torcedor são paulino, né, e aí depois perder da forma que perdeu lá no Allianz Parque, né, 4-0, praticamente sem poder de reação, né, sendo totalmente dominado pelo adversário. Ali foi o nosso primeiro choque de realidade na temporada, né. Aí depois veio a ilusão das Copas, né, da Copa do Brasil, e o São Paulo passou pelo Palmeiras no confronto, né, um jogo que iludiu muita gente, porque eu tenho a minha opinião, né, eu vou expor ela mais diretamente pela primeira vez em relação à temporada do São Paulo. No final do ano passado, quando o Rogério Ceni assumiu o São Paulo e, né, o time estava ali naquela posição incômoda, depois que o trabalho do Crespo foi contestado e o São Paulo corria risco de ter que brigar por lutar contra o rebaixamento até o fim do campeonato, o Rogério assumiu e apagou o incêndio, né? O São Paulo não foi rebaixado, né, mas também não classificou para Libertadores, né, não conseguiu vaga apenas para a Sul-Americana, que também, se não conseguir vaga para a Sul-Americana, você fica numa zona morta ali, né, ou você é rebaixado ou você consegue uma vaga para a Sul-Americana, ou é uma das duas equipes que fica na zona morta. Então, né, o Campeonato Brasileiro, né, nesse sentido é uma coisa óbvia. Se você não é rebaixado, você fica na Sul-Americana. E aí o que acontece? O Rogério vinha desde o início falando que o planejamento para 2023 era, né, fazer um bom Campeonato Paulista, e a meta foi alcançada. O São Paulo chegou na final, o São Paulo superou rivais como o Corinthians, como o Santos, né, mas o adversário ser batido no Campeonato Paulista era o Palmeiras, o São Paulo sucumbiu. E aí, nas Copas, o São Paulo acabou tendo um bom aproveitamento no início. E a Copa do Brasil teve aquela situação chave, né, que foi uma coisa que é difícil entender, porque São Paulo tinha perdido a final do Campeonato Paulista pro Palmeiras, o torcedor estava engasgado e caiu no sorteio das oitavas de finais do Clássico, né, o choque rei contra o time do Palmeiras. E quis a tabela do Campeonato Brasileiro que o São Paulo, na mesma semana, jogasse no Campeonato Brasileiro, pelo Campeonato Brasileiro no Morumbi, contra esse mesmo Palmeiras. E foi um jogo que o São Paulo escalou o time titular para jogar, brigando pelos 3 pontos, que era jogo de 6 pontos naquela ocasião, porque ali as primeiras colocações estavam emboladas, nem lembro se era o Corinthians, eu acho que estava em primeiro naquele momento, mas era questão de 3 pontos para cá ou pra lá, colocava colado na liderança. E o São Paulo fez um bom jogo. O São Paulo fez até o torcedor estava com o pé atrás, porque a gente tinha perdido o jogo da final, mas o São Paulo fez um baita de um jogo, assim como foi o jogo da final no Morumbi, diante da torcida. O São Paulo no Morumbi é muito forte, diante do torcedor, né? Que depois eu quero abrir um parênteses para falar do torcedor São Paulino, me incluir, né? Mas principalmente do torcedor que vai ao Morumbi, que é paulista, né? Como vocês sabem já, eu sou chapecoense, né, moro em Chapecó, ainda não tive a oportunidade de estar no Morumbi em dia de jogo e quero realizar esse sonho, né, espero que possa ser em breve. Né, mas assim, o torcedor que vai pro Morumbi, o torcedor que lota o estádio, que praticamente desde 2017 comprou a parada do time, né, a torcida que conduz, que o pessoal gosta muito de falar, né, é o torcedor que, né, tem que ser feito um monumento a esse torcedor, porque o que a gente passa nos últimos anos de frustração, de decepção com o São Paulo, chega a ser, né, é difícil entender, né, e eu particularmente, assim, não desmerecendo, né, mas quando eu via os torcedores do Botafogo, né, irem pro estádio e torcedores, assim, fanáticos do Botafogo, já vi reportagem, aí pensa, pô, cara, mas o Botafogo quase dificilmente ganha um título, né, então, qual é a graça desses torcedores de estarem lá, de torcer, né, então, assim, torcedor que é torcedor mesmo, como eu disse no outro vídeo, que não é torcedor simpatizante, que é o que a gente pode chamar de torcedor raiz, né, até quero mandar um alô aí pro Ronei Altieri, ele tem o canal ali, o perfil, né, o torcedor São Paulino raiz, né? Então, esse tipo de torcedor sente, né? A derrota como a gente sente. E tem ido ao Morumbi, tem conduzido o São Paulo, né, nesses momentos de dificuldade, né? E eu tava falando desse jogo contra o Palmeiras, que pra mim foi onde a coisa começou a se desenhar pro momento que a gente chega agora. E aí o que acontece? O São Paulo fez um baita jogo contra o Palmeiras, dominou as ações, né? Teve controle do jogo, o jogo inteiro tava ganhando de 1-0 com o gol do Patrick, foi onde o Patrick começou a se recuperar e começou a ganhar espaço dentro do time do São Paulo, que o Patrick veio, sofreu com lesões, não teve uma fácil adaptação no início, ele já tinha vindo com Covid, teve que se recuperar, demorou um tempo, e aí, quando o Patrick começou a ganhar espaço, juntamente com o Patrick e o Gabriel Neves, o time do São Paulo começou a ganhar um outro corpo, diferente daquele time do Campeonato Paulista, né? Porque são jogadores de qualidade, que acrescentam qualidade técnica ao time. E o Gabriel Neves fez muita falta no jogo de ontem, principalmente, né? Taticamente, analisando como foi o jogo, as escolhas do Rogério, se o Gabriel Neves estivesse no jogo, o jogo teria sido um pouco diferente, a dinâmica, né? São Paulo conseguiria pressionar melhor, o meio campo do São Paulo teria um pouco mais de criatividade. Nada contra o Pablo Maia, é um bom jogador, é um valor que o São Paulo tem de Coutinho, mas são características completamente diferentes, né? Então, assim,
Mas enfim, né, infelizmente o São Paulo perdeu o Gabriel Neves pro jogo mais decisivo da temporada. Então, né, mas aí no Campeonato Brasileiro teve aquele jogo, o São Paulo tava ganhando o jogo e em 2 lances, assim, foi um jogo que eu fiquei muito chateado, fiquei muito indignado, porque foi 2 cochiladas ali que o São Paulo deu, o Palmeiras foi lá e empatou o jogo, o empate, já tinha um gosto pra nós de derrota, né, e aí acabou que o time desligou e tomou o segundo gol, e aí ficou uma situação ruim, porque na quinta-feira, o jogo foi na segunda do Brasileiro, 4 dias depois, 3 dias depois, o São Paulo enfrentaria o mesmo Palmeiras no mesmo Morumbi pela Copa do Brasil, e aí? O que eu vou fazer, o Rogério ia ter pensado, né? Vou escalar titulares ou vou escalar um time misto e arriscar perder mais uma vez, e o torcedor, né, mais uma vez indignado, cansando de perder para um rival, né? E aí ficou uma situação ruim, só que dentro do planejamento, o planejamento era priorizar o Campeonato Brasileiro. E o que acontecia? Como o São Paulo estava jogando de 3 em 3 dias, existe um desgaste, existe uma questão fisiológica. Eu, como eu já falei no outro vídeo, a minha formação é professor de educação física, eu estudei essa parte do treinamento esportivo, da fisiologia do exercício, então eu tenho um pouco mais de noção de como isso funciona. E aí o que acontece? O Rogério fez uma escolha. 3 dias depois, o Rogério escalou o mesmo time que ele tinha escalado, que tinha perdido para o Palmeiras na segunda-feira. Isso mudou a sequência do planejamento de treinamentos, da carga de intensidade de treinamentos, do tempo de descanso dos atletas, e fez com que ele tivesse que nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro escalar jogadores mesclando, onde ele vinha fazendo isso nas Copas. Ele tinha jogado contra o Juventude com 2 times alternativos, né? São Paulo tinha classificado, passando pelo Juventude com 2 times alternativos, né? Não era o que o São Paulo tinha de melhor. E aí contra o Palmeiras foi feito isso. Contra o Palmeiras ele escalou, fez essa escolha. E ali, na minha opinião, mudou o planejamento, mudou a performance, né? Atrapalhou o Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro é o seguinte: o São Paulo hoje, né, a gente tem que ser realista, o São Paulo não tem muita condição para competir de igual para igual com o Flamengo e com o Atlético Mineiro, se o Atlético Mineiro tiver ajeitado. O Atlético Mineiro hoje não vive um bom momento. Então, fora dos clubes do Campeonato Brasileiro, com o São Paulo com o time titular, fora o Flamengo, que está um passo à frente e provou isso nos jogos da Copa do Brasil contra o São Paulo, né? O São Paulo, na minha opinião, compete em igualdade, em condições de poder fazer bons jogos contra qualquer um. Contra o Palmeiras, o Atlético, no momento que está vivendo, o São Paulo pode competir, tanto que o São Paulo foi lá com um time alternativo, empatou em 0-0 e poderia ter ganho o jogo no primeiro turno, né? Contra a Fluminense, contra a Corinthians, o São Paulo compete. Contra a Corinthians é um clássico, né? O São Paulo sempre tem mais dificuldade lá em Itaquera, mas dentro do Morumbi o São Paulo tem o domínio, o São Paulo prevalece, né? Não foi assim no jogo do Campeonato Brasileiro, por quê? Porque o São Paulo estava nas Copas, teve que escalar um time alternativo, mas os 2 jogos foram um empate. Foi empate lá em Itaquera, quando o São Paulo jogou de igual para igual com eles, com o time titular, com o time melhor, e aqui no Morumbi nós empatamos com eles com um time alternativo. Eles também tinham poupado um que outro jogador, mas eles estavam melhores, no momento melhor do que nós. Então, a mudança de planejamento que aconteceu do jogo contra o Palmeiras, na minha opinião, modificou toda a dinâmica, né? E aí o que acontece? O São Paulo fez um bom jogo, ganhou, e mesmo assim deixou em aberto, né? Porque o São Paulo poderia não ter passado no Allianz. Só que aí o que se queria provar ali, né? Eu acredito que o que passou pela cabeça do Rogério, não pra provar alguma coisa, mas pra referendar as ideias, né? Ele pensava, a gente vai competir com o Palmeiras, será que a gente vai levar outro baile lá? Ou será que a gente vai fazer um jogo mais igual? E na verdade aquele jogo foi bem atípico, né? Porque o Palmeiras começou amassando o São Paulo, fez 2 gols logo no início, podia ter feito o terceiro gol com o lance do gol do pênalti que o Veiga perdeu, então já era pro São Paulo ter perdido ali, caído fora, e aí esse erro de ter escalado os titulares poderia ter sido corrigido a tempo, porque o São Paulo teria o tempo da Copa do Brasil que o Palmeiras teve. O Palmeiras teve as folgas entre Libertadores e Campeonato Brasileiro pra fazer a gordura que fez pra ser campeão. O Palmeiras não disputou mais a Copa do Brasil. Os únicos 2 times do futebol brasileiro que chegaram a fazer todos os jogos possíveis da temporada foi o São Paulo e o Flamengo. Os únicos 2. E a gente sabe que o São Paulo não tá em condições de competir com o Flamengo. Então, assim, quer dizer que, tirando o Flamengo, o São Paulo compete com qualquer um. Essa é o desenho, é a análise que eu faço. Né? Mesmo com um elenco com muitas carências, como a gente viu ontem. O jogo de ontem mostrou que o São Paulo precisa muito de um jogador que quebra uma linha, de um jogador de mais criatividade também no meio campo, um velocista, um jogador de criatividade no meio campo. O Nestor até fez uma boa partida, mas não dá pra depender só do Nestor, da criação, né? Então precisa sentir muita falta do Gabriel Neves, né? Então, assim, comprometeu a temporada, comprometeu. E aí, onde que eu quero chegar falando isso pra você, torcedor, São Paulo? É que é o seguinte, as Copas iludiram a gente, né? A Copa do Brasil não levou lugar nenhum. A gente passou pelo Palmeiras. Passou nos pênaltis, passou no sufoco, mas aí chegou o Flamengo, ó. Não deu em nada. E a Copa Sul-Americana, o São Paulo não fez mais do que a obrigação chegar na final da Copa Sul-Americana com os times que o São Paulo enfrentou. Não fez mais do que a obrigação. E o time do Del Valle não é um time ruim, é um bom time, é um time bem treinado, é um time que tem um padrão de jogo, né? É um time que tem um projeto, coisa que o São Paulo ainda não tem, né? E o que acontece? O São Paulo, pelo peso desses 10 anos, sem título relevante, por toda a situação que se cria, não consegue, sucumbe. Era uma final esperada da Copa Sul-Americana, São Paulo Internacional, pelo predomínio do futebol brasileiro nos campeonatos sul-americanos, então... Né, o Internacional acabou sucumbindo também, não conseguiu chegar, chegou o time do Del Valle, né, mas o jogo pro torcedor São Paulino foi lamentável pela expectativa que se criou. E aí eu digo pra você, torcedor, se tivesse sido mantido o planejamento, o Campeonato Brasileiro, como tá a tabela agora, se o São Paulo tivesse 6 pontos a mais, que é 2 vitórias dos pontos que ficaram pra trás, escalando time alternativo, né, tendo que trocar porque os jogadores, que não se seguiu o planejamento de colocar sempre o que tinha de melhor no Campeonato Brasileiro e durante os jogos do meio de semana poupar jogadores,
O São Paulo poderia ter conseguido 6 pontos a mais, poderia, tem vários jogos que o São Paulo deixou pontos a perder, que talvez se estivesse jogando com um time com força máxima conseguiria. O São Paulo hoje estaria brigando pela vaga na Libertadores, perdemos a final, né, estaria todo mundo triste, todo mundo, né, como a gente tá agora, mas ainda esperançoso de acontecer alguma coisa em 2023, né, porque o que acontece? 2023 só tem relevância pro São Paulo se o São Paulo voltar a disputar a Libertadores. Ah, mas se o São Paulo não tem como competir, o que adianta? Aí vai chegar na final da Libertadores contra o Flamengo e não vai conseguir competir. Mas pelo aspecto de resgate da identidade, pelo aspecto de estar lá como instituição, pela premiação, pela relevância, o São Paulo é um clube que tem que estar na Libertadores todos os anos. O São Paulo tem que estar na Libertadores para ter condições de planejar de forma diferente. Agora, o São Paulo dificilmente agora vai conseguir chegar para uma pré-Libertadores, do jeito que ficou a situação. O próprio Rogério admitiu isso, né? E o que acontece se não chegar? O ano que vem vai ser a mesma coisa. É como se 2026, 2022 não tivesse existido pro São Paulo, né? É como se não tivesse existido esse ano. Esse ano pro torcedor é um ano pra ser esquecido. Foi um ano de frustração. Perdemos a final do Campeonato Paulista, perdemos a final da Sul-Americana dessa forma. Na Copa do Brasil só iludiu o torcedor, né? Não tinha como competir realmente, né? Provavelmente o Flamengo vai ser o campeão em cima do Corinthians, né? O Flamengo tá na final da Libertadores, né? E aí assim, mas o time do São Paulo não é um time ruim, um time incapaz, um time que não consegue. Se vocês lembrarem, o São Paulo ganhou de 4-0 dentro do Morumbi na primeira rodada do Campeonato Brasileiro do finalista da Libertadores. O time que tá na final da Libertadores. Então, ano que vem, se o São Paulo estiver na Libertadores, ainda existe essa possibilidade, por que não sonhar em chegar? É aí com um investimento melhor, um planejamento melhor, contratações pontuais, um erro que o São Paulo não pode cometer, por exemplo, o jogador contratado, o Nicão, ele já veio pro São Paulo com uma lesão já prévia, né? Então o São Paulo tinha que saber, tinha que detectar de uma certa maneira a possibilidade do Nicão não estar em condições. Então o Nicão foi uma das principais contratações pro São Paulo no ano, que no jogo mais importante que o time precisou, o Nicão não estava presente, o Nicão não pôde jogar. Então esse tipo de coisa não pode acontecer. O São Paulo pagar 700 mil reais de salário pro jogador que é reserva do ataque, e só o salário do São Paulo, dele no São Paulo, paga o time inteiro do Del Valle, que foi campeão, né? Então assim, o jogo contra o Del Valle era uma armadilha pro São Paulo, assim como o São Paulo tem caído em armadilhas durante muitos anos. O Del Valle é um clube que tá ganhando um status, mas não tem torcida no Equador, não tem representatividade. É um clube modelo, mas não tem engajamento. Os caras abriram mão dos ingressos, porque eles sabiam que pra eles não valia a pena, porque se ganhasse não é uma grande coisa, não é uma grande coisa pra eles, mas assim, não tem tanta relevância, né? E se perdesse, ia fazer os caras voltar pra casa, gastar dinheiro, como aconteceu com o torcedor de São Paulo, né? E a possibilidade de perder existia, porque eles estavam enfrentando o favorito ao título, e eles jogaram sem pressão nenhuma. O goleiro deles pegava a bola, olhava pros jogadores do São Paulo, pisava na bola, tocava de lado. Quando o São Paulo começou a pressionar, no segundo tempo, o São Paulo subiu a marcação um pouco, eles se perderam, porque eles também sentem, né? Só que eles estavam ali, né? Vamos jogar, vamos se divertir. E o São Paulo não, o São Paulo com um iceberg nas costas, de 10 anos de pressão, de pilhado, é jogo da temporada, né? E deu tudo errado pro São Paulo, várias coisas. Eu poderia ficar aqui falando muito sobre o jogo, mas não cabe agora. Agora, torcedores, o que fica de receio é o futuro do São Paulo, né? Eu vejo que tem muita gente que critica o trabalho do Rogério Ceni, né? Que fala que o Rogério Ceni tem que sair. Aí eu penso, cara, aí vai trazer um outro treinador, vai começar um trabalho do zero, porque se o Rogério aceitar ficar, que é um medo que eu tenho, que o Rogério não queira mais. Porque pra ele, não é vantagem nenhuma ficar no São Paulo sem muitas condições para competir, para disputar títulos verdadeiramente, a não ser que, né, seja realmente mantido um projeto e a torcida tenha paciência também, porque não vai ser em 2023 que vai acontecer. Não adianta o torcedor de 2023 se iludir, achar que o São Paulo vai ser campeão da Copa do Brasil, né? O São Paulo tem que seguir o planejamento. 2023, o São Paulo tem que seguir o que não foi seguido esse 2022 para não errar novamente. É Campeonato Brasileiro, ficar entre os 4 do Campeonato Brasileiro e conseguir a vaga para Libertadores. Isso o São Paulo é perfeitamente capaz de fazer. Campeonato Paulista a gente joga porque tem que jogar, porque hoje o Campeonato Estadual é obsoleto, para tomar datas ali dos times, né? Para mim, o Campeonato Estadual hoje não tem relevância nenhuma, né? Respeito quem discorda, quem é regionalista, mas pra mim, São Paulo ganhando o Palmeiras em 2021, o Campeonato Paulista não mudou nada praticamente, né? Então, tivesse ganhado esse ano, quem sabe, melhorava a autoestima, né? Bicampeão em cima do Palmeiras e tudo, mas assim, né? Talvez mudasse um pouco a perspectiva pro ano também, mas enfim, né? São Paulo tem que focar em 2023 no Campeonato Brasileiro, né? Focar no Campeonato Brasileiro, seguir o planejamento. Se o Rogério ficar, já tem uma base, já tem um padrão de jogo, ele já tem os jogadores já estão assimilando o modelo de jogo, já entendem melhor. Aí chega um outro treinador, vai começar o trabalho do zero, porque o torcedor tem que entender que não existe receita de bolo, meus amigos. Não existe o cara que vai chegar, vai pegar ali o tempero desse, o ingrediente aqui, vai mexer tudo no caldeirão, e o São Paulo vai ser campeão de tudo. Não é assim. Não é assim que acontece, torcedor. É um processo, é treinamento, e tempo de treinamento é escasso no futebol brasileiro por causa do calendário, né? Então, assim, ainda que o ano que vem o São Paulo vai poder fazer uma pré-temporada melhor, né? Maior por causa da Copa do Mundo, que eles vão entrar em férias num período anterior, né? Se o Rogério ficar. Agora, se o Rogério sair, eu simplesmente não sei, né? O que pode acontecer. Eu vou falar mais em outros vídeos, não quero me alongar muito, porque esse vídeo já tá ficando longo, sobre o que eu acredito no São Paulo, que é o movimento direto já da torcida independente. Eu quero falar um pouco sobre a admiração que eu tenho pela torcida independente, pelo trabalho que eles fazem, e eu vejo que é a única saída que tem pro torcedor comum poder ter alguma voz e poder fazer alguma coisa, porque é muito triste a gente sofrer nas derrotas do São Paulo e se sentir amarrado e sentir que não pode fazer nada. Eu vou contar uma breve história pra vocês, assim. A minha primeira decepção que eu tive com o São Paulo foi em 94, decepção não, frustração, né? São Paulo perdeu a final da Libertadores pro Vélez Sarsfield, né? No Morumbi, nos pênaltis, pro Chilaver lá, o goleiro que fazia gol e tal.
E eu demorei pra acreditar que o São Paulo perdeu, porque eu tinha me encantado com o São Paulo do Tele Santana, com o São Paulo vencedor, com o São Paulo passava o carro nos caras. E eu pensava, não é possível, vai acontecer alguma coisa, o São Paulo vai perder, né? São Paulo vai ser campeão, vai ser campeão. E aí me dei conta que não ia ter Mundial Interclubes, que o São Paulo, né, no Campeonato Brasileiro também não conseguiu chegar, viu o Palmeiras ser campeão brasileiro naquele ano, se não me engano, na final de 94 foi contra o Corinthians, os dois rivais do São Paulo na final, e aí foi a primeira grande frustração que eu tive, né? Aí depois passou 95, eu moro aqui em Chapecó, como eu já falei, aqui os gremistas têm muita força, né? O Grêmio foi finalista, foi campeão da Libertadores, finalista do Mundial, perdeu pro Ajax, mas assim, e em 95 o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, São Paulo não ganhou nada, não ganhou o Campeonato Brasileiro, e eu comecei a me frustrar, eu comecei a pensar, cara, cadê aquele time que me encantou, que passava o carro nos caras, eu quero ver o São Paulo ganhar. E eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser jogador de futebol profissional pra poder fazer alguma coisa por esse time, pra não sofrer aquela angústia, aquela tristeza e essa sensação de não poder fazer nada, que infelizmente se repete agora como torcedor, porque a minha frustração da vida é não ter conseguido alcançar esse meu objetivo de ser jogador, mas enfim, a paixão pelo São Paulo só fortaleceu, só cresceu. Eu passei duras derrotas com o São Paulo. Eu vou lembrar que algumas 2000 na Copa do Brasil contra o Cruzeiro foi muito ruim, né? Perder na final da forma que o São Paulo perdeu nos últimos minutos, perder final de Supercopa pro River Plate na Argentina, perder final de Paulista, né? Até que chegou um novo ciclo vitorioso do São Paulo início dos anos 2000, e a gente comemorou, a gente festejou de enjoar de ganhar a taça, né? O São Paulo campeão é normal, São Paulo ficou normal ser campeão, né? Então é o que a gente espera agora que possa voltar, mas é um processo, né? E a sensação que eu fico é muito de tristeza por não poder fazer nada. Mas se o torcedor comum tiver voz através do sócio torcedor, poder opinar, poder mostrar sua indignação, né? E eu queria deixar aqui também um recado pro presidente Júlio Casares. Presidente, a gente acredita no trabalho de reestruturação do São Paulo, né? A gente acredita que você é capaz de reestruturar o São Paulo, mas assim, presidente, eu como torcedor gostaria de ver o presidente nessas horas. Por exemplo, ontem, na entrevista coletiva junto, né? Com o Rogério Ceni, junto com ali, mostrando a resignação para todo mundo, não apenas num vídeo na internet, né? Mostrando para todo mundo que o presidente tá junto, que comprou a ideia e reafirmando a necessidade do Rogério Ceni permanecer no comando técnico do São Paulo para não ter que começar tudo do zero em 2023. Então, presidente, é bom festejar na hora da vitória, é bom estar junto na hora da vitória, mas na hora da derrota também, ó. Compra a ideia e vai lá, e bota a cara e mostra que você é São Paulino de verdade. E é isso aí, juntos pelo São Paulo, e o São Paulo vai sair dessa, nós vamos ter momentos de alegria ainda, torcedor. Um grande abraço.